Tudo começou numa noite qualquer, quando eu estava voltando do trabalho. Era tarde demais para qualquer outro transporte, então resolvi pegar o metrô, mesmo sabendo que as últimas viagens seriam vazias e desconfortáveis. A estação estava quase deserta, com apenas algumas figuras solitárias esperando. Um trem entrou na plataforma e eu entrei, sem pensar duas vezes. Não era a minha linha usual, mas estava tão cansado que não liguei. No início, o metrô parecia normal. O zumbido das rodas nos trilhos, o som das portas se fechando e a viagem silenciosa. As luzes fluorescentes piscando como sempre. Porém, a cada estação que passava, a sensação de desconforto aumentava. O ar ficou mais pesado, as sombras mais intensas. Quando percebi, já estava completamente imerso no vagão, rodeado por pessoas estranhas. Uma família que parecia não se encaixar ali, como se estivessem em um lugar errado. Fingi olhar para o celular, tentando ignorar aquela presença incômoda. Mas era impossível não sentir que algo estava fora do lugar. O trem seguia seu curso, mas o ambiente parecia mais frio, mais escuro. A iluminação tremeluzia como se estivesse à beira de apagar de vez. As pessoas no vagão continuavam alheias, mergulhadas em seus próprios mundos, enquanto aquela família parecia pertencer a outro. O menino agora ria com a cabeça tombada para o lado, os olhos semiabertos. Era uma risada seca, sem emoção, como se apenas repetisse algo aprendido. A mãe seguia escrevendo sem parar. Me inclinei levemente para tentar ver o que ela rabiscava, e o pouco que consegui distinguir parecia um emaranhado de símbolos, não letras nem números, algo tribal, como runas misturadas com desenhos infantis. De repente, o vagão ficou completamente silencioso, sem o som das rodas nos trilhos, sem o ruído das portas. Nada. Apenas o silêncio absoluto, como se estivéssemos flutuando no vácuo. Foi então que um velho, que eu nem tinha percebido ali, levantou-se do fundo do vagão. Caminhou lentamente até mim e, sem se apresentar, disse apenas: "Se eles falarem 7 além, não responda. Nunca." Eu travei. Ia perguntar o que aquilo significava, mas ele já se afastava, como se tivesse dito o suficiente. O trem parou em uma estação comum, Consolação, e o velho desceu. Assim, sem olhar para trás, o trem voltou a se mover. O som dos trilhos retornou, mas a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer não me abandonava. Olhei novamente para a menina. Ela ainda me encarava. E agora ela sorria. O vagão avançava como se o tempo tivesse perdido a pressa. O relógio no painel digital parou de marcar os minutos, congelado em 23h59. A menina fechou os olhos, ainda sorrindo. Foi quando o trem freou bruscamente, fazendo alguns passageiros comuns, que até então pareciam anestesiados, se moverem levemente, como se acordassem por um instante. A porta se abriu com um som diferente. Não era mais metálico, era abafado, quase orgânico. Do lado de fora, uma estação que eu nunca tinha visto antes. O letreiro estava quebrado, iluminado por lâmpadas vermelhas. As paredes estavam pichadas com símbolos idênticos aos do caderno da mulher. O lugar parecia abandonado há décadas. Não havia nome, nem aviso, nem mapas. A família se levantou, todos ao mesmo tempo, de novo, em silêncio. Andaram em direção à saída. E então, para meu espanto, a menina virou a cabeça para mim, mas sem mover o corpo, e falou com uma voz grave e rouca, que não combinava com sua aparência. "Você também vê 7 além?" Fiquei paralisado. Uma parte de mim queria correr, outra queria entender. Senti algo me puxar para fora, como se o ar à minha volta tivesse se tornado denso e me empurrasse na direção da plataforma. Me levantei sem pensar, como se estivesse em transe. Assim que desci do vagão, o trem desapareceu. Não partiu. Sumiu. Evaporou no ar diante dos meus olhos. O som, a luz, os trilhos,
Tudo se dissolveu num segundo. A estação estava vazia. O céu, visível por frestas no teto, era de um tom escuro de vermelho, como se o sol estivesse morrendo eternamente no horizonte. A família andava à minha frente e seus passos ecoavam de forma lenta, como se o tempo fosse distorcido ali. Eu tentei falar, mas minha voz não saía. E no fundo da estação, algo me observava. Algo que ainda não podia ver. Os passos da família desapareceram em um corredor lateral. Fiquei sozinho na plataforma, cercado por um silêncio denso que parecia me pressionar por todos os lados. O ar ali era mais pesado, como se respirar exigisse mais esforço. As paredes da estação tinham rachaduras profundas, por onde escorria um líquido escuro, quase viscoso. Os símbolos reapareciam ali, brilhando sutilmente em vermelho sob a pouca luz. Foi então que ouvi outra voz. Diferente de tudo que tinha escutado até então, calma, grave, familiar. Você não deveria ter descido aqui. Me virei bruscamente. Um homem encapuzado estava encostado em uma pilastra de concreto, parcialmente escondido pelas sombras. Sua pele era pálida, mas seus olhos eram incrivelmente vivos, azuis e penetrantes. Você cruzou, entrou em Sete Além. Sete Além não é um lugar, nem um sonho. É uma brecha, um reflexo errado do nosso mundo. Algumas pessoas entram sem querer e poucas conseguem sair. Eles pertencem a isso aqui. Estão caçando gente como você, gente desperta, que enxerga mais do que devia. Tentei perguntar mais, mas ele desapareceu, como fumaça. Do túnel, um som ecoava, passos, lentamente, se aproximando. Mas não eram passos comuns. Tinham peso, tinham intenção. Meu coração acelerou e eu corri. Corri por um dos túneis laterais da estação, tentando ignorar o eco dos passos atrás de mim. Cada som parecia se multiplicar, como se houvesse dezenas de pés pisando no concreto sujo, arrastando-se lentamente em minha direção. O corredor era estreito, mal iluminado, com lâmpadas piscando e fios pendendo do teto como teias de aranha metálicas. O ar tinha cheiro de ferrugem e mofo. Umidade antiga misturada a algo que eu não queria identificar. Vi uma porta de ferro entreaberta à minha direita. Entrei sem pensar. Era um vagão antigo, abandonado, coberto de poeira e ferrugem. Do lado de fora, os passos pararam. E então, batidas. 3 toques lentos na lateral do vagão. Depois, uma pausa. E mais 3, como um código. Lentamente, aproximei-me da cabine do condutor. Por instinto ou desespero, puxei uma das alavancas. O vagão tremeu. As luzes internas piscaram. E então, tudo ficou escuro. Até que uma luz tênue azul começou a surgir pelas janelas embaçadas. E com ela, vozes. Vozes infantis, sussurrando meu nome. As vozes sussurravam de todos os lados, repetindo meu nome em uníssono, como uma cantiga de ninar macabra. A luz azul que invadia o vagão parecia pulsar, viva, oscilando entre as janelas como se respirasse. De repente, todas as vozes cessaram. A porta do vagão se abriu sozinha com um rangido lento. Lá fora, a estação tinha mudado. Estava completamente escura, exceto por um letreiro iluminado ao fundo. Caminhei até a porta, hesitante, e vi o que estava escrito: "Você está aqui agora." Atrás de mim, ouvi novamente os passos. Lentamente me virei, ignorando o aviso de não olhar. A família estava ali. A mulher com o caderno, o menino com o riso vazio, o homem encarando o teto e a menina, sempre ela, me observando imóvel, com o mesmo sorriso do início. Ela deu um passo à frente. "Agora você pertence a Sete Além", ela disse. A voz dela não era humana. Soava como 1000 vozes juntas, distorcidas. Tentei gritar, correr, recuar.
Mas não consegui. Meus pés estavam presos ao chão, meu corpo inteiro paralisado. A luz azul engoliu tudo ao meu redor. Eu nunca descobri como sair daquele metrô. Acordei jogado na plataforma, sozinho, com o caderno da mulher ao meu lado. As páginas agora em branco. As autoridades disseram que nada daquilo aconteceu. Não havia câmeras funcionando, nenhum registro de um trem passando àquela hora. Nada, mas desde aquele dia nunca mais fui o mesmo. Às vezes, quando estou em um lugar silencioso, juro que ouço aquele som, o som dos trilhos, e vejo o reflexo da menina me observando, mesmo quando não há espelho por perto. Dizem que Sete Além é só uma lenda urbana, uma invenção da internet. Mas e se não for? E se for um lugar real só esperando você embarcar? Porque alguns trens não te levam para casa.